O ano de 2020 tem sido marcado até agora pela pandemia do novo coronavírus. Estamos enfrentando desafios, lidando com o inusitado e o inesperado. No entanto, em meio a tanta disrupção causada pela Covid-19, novas oportunidades e abordagens surgem, inclusive no contexto educacional. Uma porção de ferramentas e práticas inovadoras, novos modelos e abordagens para instruir gestores, professores, alunos, crianças e famílias evidenciaram-se do momento atual, que de outra forma não aconteceria. A criação de novas abordagens educacionais e a maneira de dar aula, resultantes do momento em que vivemos, serão os grandes benefícios que vão nascer da necessidade que o mundo enfrenta hoje. Quanto mais aprendizado for tirado deste cenário atual, mais tranquilo será o próximo. E para contribuir com o encontro de hoje, teremos a participação especial do professor Dr. José Moran, abordando o ensino híbrido como tendência para a vida escolar no mundo pós-pandemia. Sejam bem-vindos a mais um encontro no canal LED. Eu sou Sheila, professora de anos iniciais, orientadora de ensino da equipe LED. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal conosco. Eu sou Karina, professora de educação infantil e também faço parte da equipe LED. Hoje estamos aqui sem máscaras porque estamos em ambientes diferentes para a segurança de todos. Olá, educadores! É um grande prazer, uma grande emoção estarmos hoje num momento tão especial, numa conversa, um diálogo com José Moran. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. E na nossa conversa de hoje, é com muita alegria que teremos no quadro Aprendendo com Quem Faz, o professor Dr. José Moran, que falará conosco sobre ensino híbrido. Teremos também um momento para se inspirar, de olho nas dicas e, para finalizarmos o nosso encontro, o feedback. Professor José Moran é nascido na Espanha, naturalizado brasileiro. Possui graduação em filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira, mestrado e doutorado em ciências da computação, comunicação, pela Universidade de São Paulo. Professor, pesquisador, conferencista e mentor de projetos de transformação na educação, com ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais e projetos de vida. Seja bem-vindo ao canal LED Professor José Moran. Obrigado, Juliane, Sheila, Karina. Eu fico muito feliz de estar com vocês e mais ainda porque vocês me promoveram a doutor em ciências da computação. Eu ganhei um título novo, eu sou professor de ciências da comunicação. Eu cheguei um pouco da filosofia, do lado humano, para a comunicação, da comunicação para as tecnologias, das tecnologias voltadas para a educação, e aí fui aprendendo metodologias ativas, fazer esses modelos flexíveis, híbridos, e enfim, sou um professor como vocês, que em alguns momentos trabalhei com crianças, principalmente em 8º e 9º anos. Pronto, tenho tido anos atrás contato com crianças e elas me ensinaram muito, e depois com crianças um pouquinho maiores na universidade, onde a maior parte da minha vida atuei, mas continuo hoje trabalhando com professores de educação básica, superior, às vezes na área corporativa, tentando incentivar a que primeiro não percam a esperança e queiram aprender, ajudem a transformar primeiro suas vidas e depois as escolas e universidades onde eles atuam. Então, aqui estou eu ao lado de vocês, agradecendo. Seja bem meu sotaque, que continua meio híbrido, nasci na Espanha, vivo aqui, mas ele não sai, enfim,
faz parte. Também quando chego lá na Espanha, que vou visitar minha mãe e irmãos, às vezes no primeiro dia me perguntam de onde você é, você fala também espanhol, mas também eu sou de lá e de cá, e ao mesmo tempo reconhecem que não sou nem de lá nem de cá, sou um híbrido também linguístico e cultural. Que ótimo, professor. Nós estamos felizes com a participação e para iniciarmos, né, esse diálogo, nós estamos vivendo um momento assim bem diferente, né? Com a chegada da pandemia, muitos desafios surgiram, né? O que o senhor considera, quais são os principais desafios vivenciados na educação com essa chegada da pandemia? Olha, realmente todos nós achávamos que era uma coisa rápida. E quando a coisa se aproximou, porque primeiro já se ouvia falar, nós achávamos que era uma questão assim de um mês, 2, 3, mas seria assim já algo inimaginável. E na verdade nós estamos há mais de 6 meses, quer dizer, meio ano, e ainda muitas, até como município aí de São José dos Campos, sem a perspectiva clara de quando voltar, e talvez ainda não voltando esse ano. Então, na verdade, nós vamos passar o ano letivo inteiro remotamente, e isso é um desafio, é uma loucura, né? Ninguém se preparou para ficar um ano. Porque uma coisa é quando você vive no provisório, você diz, não, eu vou acampar um fim de semana. Ok, você acampa, que legal, ficar um fim de semana. Mas se você, passando de uma casa, continua morando nesse acampamento, nessa barraca, por 2, 3, 6 meses, um ano, você imagina como é complicado viver assim, o habitual, de uma forma precária. E foi isso que estamos fazendo. Jogamos tudo no digital, ou tentar atender os alunos que estão em casa, que não estão na escola, que estão com os pais, que também estão em circunstâncias muito difíceis, muitos deles perdendo emprego, outros com problemas de doenças, não só Covid, e outras. Então, e problemas também de brigas, de muita gente que não se entende, de pessoas que bebem, pessoas que machucam outros, violência, fora outro tipo de agressões. A gente tem visto muitas situações muito difíceis e estamos dizendo às crianças, olha, aprendam agora através de telas, os que têm telas, e os que não têm telas, olha, a gente manda alguns materiais. A gente está fazendo o possível. Então o desafio é como não parar numa situação precária, sem as condições ideais, sem a formação ideal, e ao mesmo tempo estarmos aprendendo. É contraditório, porque se você quer olhar o lado negativo, você vê um monte de problemas, muita gente não está preparada, desigualdade, sabemos disso, mas se você olha o outro lado, há uma curva de aprendizagem enorme de todos. Os pais começaram a aprender a ajudar um pouco os filhos, saber como equilibrar tudo isso. As crianças também querem manter algum contato, então elas estão tentando colaborar no que podem. As professoras procuram manter vínculo com os alunos, que eles não fujam, no sentido que saber onde estão, manter algum tipo de contato e atividades com eles. Enfim, os professores, eles aprenderam primeiro, às vezes, a repetir, focar mais no conteúdo, depois já a trabalhar com atividades. Então, estamos aprendendo a usar alguns aplicativos que antes não usávamos, como as ferramentas Google que vocês trabalham. Aos poucos vamos colocando tudo isso em plataformas um pouco mais organizadas, faz parte do processo de aprender. Então, infelizmente, eu vejo que alguns grupos, normalmente não são a maioria, eles ficaram todo esse tempo esperando voltar. E muitas vezes não mantiveram um vínculo, não souberam assim,
estabelecer contatos reais para não perder os alunos, e é uma tristeza eu ter visto que tem gente que depois de 6 meses, 7 meses, ainda está pensando quando voltar, e não fizeram nada no digital, ou através de itinerários, roteiros impressos, o que for, do áudio, de vídeo, de transmissão de aulas, mas tem gente que ficou muito só esperando o presencial, e na vida a gente não pode esperar tudo num cenário tão aberto como o que nós temos. E diante de todo essa exemplificação que o senhor colocou do cenário atual, professor, quais seriam então as principais consequências aí que o senhor enxerga para a educação diante de todo esse contexto? Olha, educação é aprender a conviver, a encontrar-se das formas possíveis. Se a gente não consegue encontrar-se fisicamente, presencialmente, a gente usa o aplicativo, o WhatsApp, tira fotos, usa webconferência, a gente usa recursos. Então a escola está aprendendo a ser mais flexível, e isso é bom. Isso é bom porque isso é uma tendência que vai se consolidar. Não é a questão da tecnologia, não, é a questão de ampliação dos espaços, de não pensar a escola só como sala de aula, e que se a gente não estiver numa sala de aula física, parece que não podemos aprender. Nós vimos que, bem ou mal, um pouco de forma atabalhoada, muitas vezes, soubemos, aos poucos, engajar os estudantes, sendo criativos, desenhando atividades em que eles também fossem protagonistas, e que eles produzissem, fizessem vídeos, gravassem áudios, escrevessem alguma história, depois, sei lá, fotografassem, mandassem por WhatsApp para as professoras. Quer dizer, nós inventamos soluções interessantes para o momento e possíveis para o momento, tentando atingir as diversas possibilidades que temos. Então, essa flexibilidade, ela é muito positiva, é uma competência que será fundamental daqui para frente. Saber usar alguns desses recursos e adaptá-los assim dentro dessa visão de equidade, de que todos tenham as oportunidades possíveis, mas oferecer as oportunidades para que eles consigam acessar, consigam se comunicar, consigam criar. Isso também é algo que vai se manter. E a flexibilidade também entre espaços, o desenho de espaços que são os principais da escola, crianças, elas têm que estar juntas, têm que aprender a conviver fisicamente juntas, têm que grudar, assim, têm que estar o tempo todo assim, desde Montessori e tudo isso, quando aprendemos, que a criança aprende com os objetos, aprende a manusear coisas, aprende pelos interesses. Então a criança tem que estar juntas, convivendo, com apoio e mediação de adultos que estão lá para ajudar. Ok, mas também sabemos que isso pode ser feito com a inclusão de alguns recursos, além de físicos e analógicos, também digitais, porque essas crianças têm acesso a celulares já desde pequenos, talvez antes do que deveriam, mas têm em casa, então eles estão usando, eles estão jogando, eles estão mandando mensagens, eles sabem postar imagens, sabem fazer vídeos pequenos lá no TikTok. Quem me iniciou no TikTok foi meu neto de 7 anos, ele me disse: vó, você não tem TikTok? Digo, não, mas então olha, entra aí, e é legal, e eu vou te cadastrar com o meu favorito. Então, eu fui o meu primeiro favorito do meu neto, mas ele usa TikTok com 7 anos, então eu tenho que entender que o vídeo para ele, fazer vídeos com efeitos e ver muitos vídeos legais, faz parte da cultura dele. Então, eu tenho que partir disso e dizer como é que ele pode aprender criando vídeos, fazendo vídeos interessantes
a partir de desafios, de pequenos projetos. Então, o professor tem que estar antenado onde os alunos estão. Esse mesmo exemplo posso usar. Há um tempo atrás eu estava vendo ele jogando Minecraft com outro amigo da escola, só que ele estava na casa, né? E eu fui visitá-lo na casa, com máscara, essas coisas, e ele estava jogando, e eu disse, me mostra, o que você está jogando? Ah, olha, aqui estou numa casa, aqui tem um jardim, aqui estou plantando, aqui tem um muro, e estamos construindo, estamos trazendo comida. Então, eles tinham que gerenciar a sobrevivência, assim, de manter-se, de cuidar de plantas, de frutos. E não, 7 anos, que coisa legal, porque é coisa assim do cotidiano. E dizia, vocês gostam? E eles se ajudavam, eles trabalhavam em colaboração, né? Agora você está aqui, não, espera, dá um tempo que eu vou fazer isso. E me ajuda, me dá uma ferramenta que eu preciso. Era muito interessante, que era colaborativo, era situações reais, assim, era uma casa que eles iam construindo e tornando-a viva, e plantando flores também, e decorando. Aí eu perguntava, e na escola vocês jogam o Minecraft? A professora agora, no período remoto, ela dizia, não. Vocês gostariam que ela usasse o Minecraft? Nós adoraríamos, é tão legal. E que jogos, às vezes, a professora fala? Não, tem alguns joguinhos que ela traz, alguns são, eles diziam assim, um pouco como dizendo, meia boca, legais. E eu digo, caramba, bastava a professora perguntar para essas crianças, o que vocês jogam? Que jogos fazem sentido? E ela começar a desenhar as atividades previstas, que ela está em fase de alfabetização, está no 2º ano, a partir dos jogos que para eles são significativos. Então não é que a professora seja especialista em Minecraft, mas dominar um mínimo para saber que possibilidades tem de construção, e a partir da construção você ir colocando as letras, as palavras significativas, ir misturando dentro desse cenário que eles já constroem aqueles significados que a escola espera que sejam construídos. Bastava perguntar. Isso, e é verdade. Vivenciar, né, na escola o que eles têm de mais forte na vida deles, com certeza a gente vai ter vários ganhos, né? Uma visão que a gente precisa passar a ter, né? E para isso a gente precisa realmente perguntar ao aluno, como você mesmo disse. Eu aprendi há muitos anos. Eu aprendi há muitos anos com eles. Veja, isso não é coisa nada novo, não é pandemia, não é. Muitos anos eu vi que quando comecei a perguntar aos estudantes, fossem eles adolescentes ou já um pouco mais jovens na faculdade, quando eu os conhecia, perguntava quem eles eram, o que eles queriam ser na vida, quando conversava com eles. E depois, quando propunha alguma atividade, eu perguntava a eles, faz sentido? Como vocês gostariam de desenvolvê-la? Eu pensei assim, com esses passos, que sugestões vocês têm? Eles modificavam meu projeto, eles diziam, professor, podemos fazer desse jeito? E às vezes era um jeito que eu não tinha imaginado. Nem pensado. E que cabia. Então, quando eles se sentiam que faziam parte, aí eles se engajavam, diferente do que quando eles iam executar algo que eu previa e dizia, passo 1, nesta semana leiam isso, depois vocês façam um resumo, agora vamos fazer um tal tipo. E aí eles se engajavam menos, porque só era obedecer. E bastava conversar um pouco, perguntar, e a coisa mudava de figura.
Certo, professor. E com a chegada da pandemia, nós sabemos que várias metodologias vêm sendo aplicadas, né? Especialmente no uso com as tecnologias. Neste contexto todo, como que a gente pode definir ensino híbrido? De maneira ligada, né? Interligada ou totalmente independente? Tem alguma ligação com o que a gente faz hoje usando a tecnologia ou não? Híbrido, a própria palavra significa que é mesclado, né? Então a palavra ela tem a ver com juntar, misturar, flexibilizar. Pronto, a palavra flexível está junto com híbrido, que significa fazer as melhores mesclas possíveis nas circunstâncias em que estamos e com as possibilidades de mistura também que os diversos estudantes conseguem fazer. Então, o híbrido básico, e que na literatura ela se propagou depois que o Aaron Sams e outros falaram de aula invertida. Então, é um híbrido que, digamos, o modelo americano, ele nos dominou, que explica misturar o espaço presencial com o espaço online, tentar combinar. Mas isso chamaria uma das formas de mistura. Agora vocês, por exemplo, estão no online, estamos no remoto, e temos que fazer outras misturas. Por exemplo, tem alunos que podem usar aplicativos online, que você pode abrir um Kahoot, abrir um Mentimeter ou um aplicativo desses e criar alguma situação gamificada, fazer um desafio, colocar questões e ver em times, ver quem responde mais rapidamente e melhor, ganha pontos. Por exemplo, tem uma parte que eles estão prontos para trabalhar com desafios online. Mas tem outra parte dos alunos que tem uma conexão fraca no celular, ou não pega onde eles moram, ou enfim, ou tem um celular para vários irmãos e tem que dividir e não podem usar quando o professor naquele momento está utilizando o aplicativo. Então temos que fazer um híbrido. O que é ser um híbrido? Criar soluções que para alguns são online e para outros são offline. Então, aquela atividade que para alguns alunos a gente pode fazer assim de forma mais instantânea, para outros temos que dar um tempo para que ele possa prepará-la e postá-la na hora que ele conseguir. Então temos que trabalhar o híbrido, que é o tempo síncrono e o assíncrono, e as atividades digitais, para alguns que são possíveis, e as analógicas, o papel, ou outro tipo de atividades, por podcast, som, ou foto, ou então vídeos gravados, ou televisão. Nós temos que usar caminhos diferentes para tentar chegar a alunos que têm situações diferentes. Então, quando falamos de modelos híbridos, vamos além do sala de aula e online. Nesse momento, nós estamos num híbrido possível, muito, muito diversificado, mas olhando o objetivo, é que cada estudante consiga manter-se ativo, e consiga manter-se em rede, mantê-lo assim como grupo, como comunidade que está aprendendo, e esse é o objetivo principal. Se chegamos através de aplicativos síncronos ou não, isso é o que a análise das circunstâncias que nos diz, mas sem dúvida que em nosso momento estamos fazendo misturas muito estranhas, porque ensinar criança a ler só por uma tela é muito estranho, não deveria ser o normal, mas é que estamos numa situação anormal, e por isso estamos tentando fazer algo que não é tão perfeito, não é tão ideal, mas também é possível.
Eu vi professoras que conseguiram Possível. alfabetizar. Então, não é que eu defenda... Meu sobrinho foi Isso, alfabetizado, professor, durante esse período, e eu até comentei com as meninas aqui, lá em Minas, que ele mora, né? E ele conseguiu ser alfabetizado pelo computador, né? Através do computador, aliás, com toda a mediação da professora, que foi de suma importância para a evolução dele. Isso é possível, né? E se a mãe apoia muito mais, porque é um triângulo entre a professora que dá apoio e a mãe ou o pai em casa também que ajudam a criança a partir da mediação da professora. Se faz essa triangulação, é possível. Eu vi casos de sucesso de alfabetização online, mas não é o desejável. Quando, se pudéssemos, é melhor que eles aprendam estando juntos, convivendo, porque desenvolvem outras competências junto, que é de estar, de entender o outro, enfim, que no online não são tão... Não é só aprender a ler letras e escrever, a gente tem que aprender a viver, a conviver. Sim. Mas é possível, enquanto para outros, pelas circunstâncias, porque os pais não davam apoio, ou porque eles não tinham assim essa criatividade das atividades que fariam sentido para essas crianças, alguns sofreram. Depois os alfabetizadores fizeram mais brincadeiras, fizeram assim algumas atividades para manter contato. Também não vamos condená-los, não podemos dizer, porque uns conseguiram, os demais fracassaram. Não, eles fizeram o que era possível. O melhor, né? O que foi possível. Tentaram fazer o melhor, com certeza. Esse é o híbrido. E eu vejo que acabou que com a pandemia nós, pensando aí até no exemplo que você acabou de dar aí, do meu sobrinho, muitas pessoas não achavam que fosse possível alfabetizar ou até mesmo ajudar na aprendizagem do aluno de maneira tão significativa através da tela, né? E com a pandemia a gente acabou enxergando esse lado que antes a gente não via, né? Então, ou seja, ampliou a nossa visão. Isso foi um ponto positivo, com certeza. Teremos muitos relatos de experiências assim surpreendentes desse período, de como as pessoas podem aprender ativamente, como como produzem coisas, assim, projetos bem interessantes. Eu vi projetos de design thinking, assim, que significa resolver problemas em etapas, usando essas plataformas síncronas e assíncronas. Eles trabalhavam em pequenos grupos e faziam uma etapa. Quando terminavam uma etapa, apresentavam para o professor e todos discutiam, avaliavam essa etapa e passavam à seguinte. Então, alguns conseguiram fazer coisas legais. Eu tenho um exemplo assim, que para mim foi outro dia. Me convidaram para olhar algumas experiências de um colégio, que era colégio privado em São Paulo, mas colégio que não estava muito avançado em tecnologias, mas que teve que ir para o remoto, e mostravam como os professores de março até agora foram evoluindo. E eu lembro de uma professora que estava perto dos 50 anos, por aí, e ela no começo sofria, ela disse, não sabia por onde começar a dar aula, pedia alguma ajuda, mas eu travava. Aí fiquei tentando primeiro aula expositiva, porque o colégio manteve o mesmo tempo de duração das aulas, assim, no começo, então ela tinha que dar 50 minutos, ela achava que tinha que dar 50 minutos de aula, ela viu que era um horror, que os alunos desligavam as câmeras e tal, porque tinham acesso a uma plataforma, não sei se era o Meet ou o Zoom, mas depois ela disse, aos poucos eu fui me familiarizando, e daí a pouco, ela disse, eu me vejo, eu via meu sobrinho falando de escape room, e eu perguntei a ele, o que você está fazendo no escape room? Escape room eles estão tipo um labirinto, um lugar, pode ser físico, em que você tem desafios para poder sair do labirinto, né? Então você tem desafios. E ela disse, puxa vida, será que eu faço isso aqui no online? Então ela foi buscando uma forma de fazer um labirinto, e ela colocou os alunos de 2 em 2, assim como se estivessem presos no labirinto, e à medida que respondiam questões ligadas
ao conteúdo de geografia que ela trabalhava no ensino médio, que era mais ensino médio, os alunos iam ganhando pontos, iam conseguindo se libertar, e alguns se libertavam. Então, na verdade, ele usou o Google Forms e um espaço assim, que não lembro qual aplicativo usou, para trabalhar a ideia da gamificação, de trabalhar com desafios que as crianças gostam de desenvolver para aprender. Uma professora que não dominava nada em março, que tinha horror de tecnologia, que foi forçada, portanto não foi algo que ela quis, e mesmo assim foi encarando aos poucos a ideia de dizer o que eu posso fazer para engajar esses estudantes. E os pais, aí ela relatava que ele abriu esse desafio para ser feito em 2 dias. E os pais estavam ajudando os filhos, estavam jogando com os filhos, pediram para que esse desafio fosse alongado, porque ele era muito legal para todo mundo jogar. Então vejam, a professora aprendeu, os alunos aprenderam no digital. Teremos muitos exemplos muito interessantes de como é possível tornar os alunos protagonistas também com todas essas possibilidades que estão aí à nossa disposição. Sim, são muitas possibilidades, né, professor? E quando a gente fala, né, no ensino híbrido, né, pensando aqui em nossa rede, nós temos, né, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Como a gente pode, assim, como os professores podem aplicar o ensino híbrido na educação infantil? Há alguma diferença ou tem algum ponto aí bem assim, opa, isso aqui é mais para o ensino fundamental, isso aqui é mais para o infantil? Tem alguma dica, alguma sugestão, pensando aí em níveis, né, educação infantil e ensino fundamental? Bom, aí vocês são mais especialistas do que eu, que vocês estão todo dia com isso. Eu trabalho com grupos muito diferenciados, então o que eu posso dizer é da convivência, de estar com grupos que trabalham com crianças, com jovens. O que eu assim, percebo, e essa é a minha leitura de um observador atento, não de um especialista em educação infantil, que, quer dizer, a criança, quanto menor ela precisa, assim, sentir que está tocando. O contato para ela é fundamental, o contato com a professora, contato com os pais, mas ela já está fisicamente lá, o contato com os colegas. Então, tudo aquilo que de alguma forma traz, assim, o olho no olho, fazer alguma brincadeira, torná-la visível. A criança gosta também de se ver, de que seja vista, reconhecida pelos demais. Não é só usar a plataforma, mas ela vista e valorizada. Então ela fez uma pequena atividade, fez um desenho, por exemplo. Esse desenho foi postado num aplicativo, por exemplo, o Padlet, no Jamboard, enfim, qualquer aplicativo, assim, que você tem uma tela e você pode colocar, eles mesmos podem colocar, ou a professora posta, os desenhos. Vamos colocar que são os desenhos que tiraram foto e postaram. Mas se a professora comenta, diz, nossa, que desenho tão legal, fulano, mas que legal, olha, parabéns. Isso para a criança é uma coisa tão boa, ouvir falar o nome diante de todos, vendo-os, isso é ótimo. Então, na educação infantil, como em todos, nisso somos iguais, nós gostamos de ser visíveis, ou seja, tornar-nos visíveis, valorizados. Não é visível para dizer, ó, fulano, apontar o dedo, olha, você está muito atrasado. Não, é visível alguém que nos apoia e visível alguém que nos acolhe. Gostamos de pessoas que nos acolhem afetivamente. Então, o fundamental
para que haja um letramento no sentido amplo, para que as atividades se tornem significativas, ela passa primeiro pelo olho no olho, pelo acolhimento. Se você não tem o olho no olho, você tem o texto afetivo, a narrativa, o texto acolhedor que escreve, quando você coloca alguma, assim, um roteiro de aprendizagem com alguma atividade, o jeito de falar, ou o jeito de enviá-lo através do WhatsApp, tem que ser cheio de carinho. O carinho tem que fluir da pessoa naturalmente, e as professoras bem-sucedidas são carinhosas, são acolhedoras, o que não quer dizer que de vez em quando dá uma bronca, se as crianças falam demais, chamam a atenção, ok, mas elas sabem que estão sendo queridas, acompanhadas, valorizadas. O que as crianças fazem aparece, e isso digital traz muito, deixa marcas, está lá, pode ser compartilhado, a criança pode comentar. Então, o lado afetivo ele é muito mais forte na educação infantil. A criança sentir também o afetivo do grupo, ela sente saudades dos colegas, então fazer momentos de encontro entre pequenos grupos, depois com um grupo grande, fazer leituras, assim, a professora lê uma história e eles vão contando e eles continuam como poderia terminar essa história, fazer coisas assim que as crianças interajam, isso é muito legal. À medida que eles vão crescendo, tudo isso vale, quer dizer, a base é a mesma. Eu vi professoras que no ensino fundamental 2, elas, quando tinham aula, assim, por exemplo, de manhã, que havia em vários colégios, assim, cada uma tem sua circunstância, mas eles iam trabalhar, a professora de história ia trabalhar um tema, mas antes de entrar em qualquer tema, a primeira coisa que fazia era saudá-los, era perguntar como vocês estão, como estão passando, está tudo bem com vocês, tem algum problema. Ela estabelecia uma relação direta, não chegava dizendo, gente, o nosso tema hoje, vamos trabalhar a independência do Brasil, vamos lá. Não, ela falava com eles, ele olhava para eles, perguntava como eles estavam, depois que ela ia introduzindo um tema, o assunto do dia. Então, a comunicação neste período ela tem que ser muito primeiro de religar sempre, significa retomar o contato e de atualizar o que está acontecendo. Se um aluno não aparece, por que não está aparecendo? Está desinteressado? Pode ser. Tem algum problema? Está assustado? Tem um problema em casa? A gente tem muitas possibilidades. Então, temos que saber o que está acontecendo. Muita gente no digital, ele não se deu bem, tem crianças que não aguentam as aulas todo dia, principalmente se são chatas, né? Então, e tem outras. Eu vi uma criança outro dia conversando que ela adorava esse período digital porque as aulas eram curtas, os colégios davam menos horas aula, então era aula, a professora tinha agora uma aula de uma meia hora, 40 minutos, aí ficava um tempão e entrava outra mais tarde, e ele dizia, nossa, quando eu vou lá para a escola, aquilo lá não acaba nunca, todo dia, era só da manhã, escola tipo quase tempo integral, tem bastante horário, é uma aula atrás da outra. Diz, nossa, a escola aqui é bem melhor, as aulas são mais curtas. Então, é um mau sinal para a escola, porque tem que ser curtas, mas interessantes e criar atividades que engajem os estudantes. Então, o interessante está aí. Os professores que são bons, eles mantêm vínculos, eles usam, assim, alguns materiais mais interessantes, eles vão postando, eles vão colocando alguns desafios e questões lá no meio
dos materiais, então eles usam um pouco da aula invertida, mas de forma inteligente, para tentar depois aferir se os alunos acessaram, se entenderam, tudo isso com formulários como o Google, você vê imediatamente pela resposta qual é o grau de acesso e de domínio que os alunos estão manifestando, para você desenhar as atividades depois mais adequadamente a cada grupo. Então, temos que estar continuamente fazendo esse tracking, esse olhar onde estão os alunos, o que está acontecendo com eles, esta atividade faz sentido, o professor se avaliando, também pedir para os alunos avaliem se isto aqui interessou a vocês, se vocês aprenderam com isso. Então, não é só avaliar os estudantes também avaliando a atividade, o professor, o jeito com que ele está trabalhando. Quando o professor comenta sobre esse vínculo, né, manter esse vínculo, né, por longo tempo, né, pensando que hoje nós estamos apenas com essa interação digital, eu acho que isso tudo, né, vem aí, se junta, na verdade, para que esse vínculo se mantenha, né, por mais tempo, né, quando o professor envolve... E no online o vínculo, ele desaparece fácil se você não o faz intencionalmente. Eu lembro de um vídeo que talvez vocês tenham visto, entre vários que eu assisti, que era de um professor de professores numa escola em Buenos Aires. Então, para dizer que não acontece só aqui no Brasil. Os alunos tinham aulas pelo Zoom ou Meet, e aí o professor começava a atividade e todos os alunos desligavam as câmeras. Aí o professor dizia: gente, eu não sei onde vocês estão, eu preciso ver vocês, eu quero ver vocês, liguem as câmeras e o som, porque eram meio adolescentes, e muitos não querem aparecer, tem gente que não gosta de aparecer, mas também tem muito aluno que acha ótimo não ser visto, porque aí ele faz o que quer, a aula está interessante, ótimo, não está, ele vai lá no WhatsApp e fica lá brincando com os amigos. Então, mas para o professor era uma tragédia não vê-los. Então, o vínculo é importante, o olho no olho é importante, mas aí o professor também tem que fazer a atividade dele, de engajar os alunos, não pode ficar dando uma aula teórica, longa, que aí o aluno desliga a câmera e vai fazer outra coisa. Isso mesmo, professor, esse cuidado, né, desse estreitamento sempre, de manter esse vínculo e cuidar para que isso permaneça pelo tempo, é fundamental mesmo para que as crianças e os jovens se sintam acolhidos, né, se sintam assim pertencentes a todo esse ambiente e acolhidos pelo professor. Mas, ao mesmo tempo, deixa-me só complementar algo. Eu vi professoras também que eles acolhiam tanto, por exemplo, eles trabalhavam com alunos um pouquinho maiores já no WhatsApp, eles criavam grupos no WhatsApp, mas aí a criança começava a mandar questões, às vezes no fim de semana, e a professora tinha muitos alunos, e ela me mostrou ontem, assim, uma série de estratégias que ela criou para não perder o vínculo, porque era legal, mas também para dizer um pouco que elas dizer: vocês querem ter a professora sadia, não doente, então dá um tempinho para a professora no fim de semana. Aí ela fez poesia, de forma como se fosse uma poesia, ela falava isso, ela falava em verso, a ideia de cuidar também da professora, que ela precisava de um tempinho para continuar cuidando deles e tal, e foi tão interessante que os alunos começaram a cuidar dela, assim, não, a gente, ninguém posta nada no fim de semana e tal, mas é isso também, isso é o vínculo, das duas partes. Então, não é só sugar a professora exigindo tudo em qualquer tempo. A professora também tem seus tempos, tem sua vida pessoal, tem seus filhos, muitas delas, também tem que cuidar dos demais, além dos alunos. Que bacana esse relato do senhor, essa relação de mão dupla, né? E aí a gente realmente cuida de quem a gente gosta, é exatamente esse o processo. Que bacana. Pensando agora, professor,
quando o senhor falou de ensino híbrido, de maneira diferenciada, que estão tendo aí várias maneiras de acontecer, principalmente nesse momento, o que o senhor poderia falar dos métodos que seriam mais indicados, pensando aí no retorno das aulas e o ensino híbrido? Bom, o retorno vai ser provavelmente ainda um pouco precário, que se não voltaremos todos ao mesmo tempo e tudo bem, provavelmente voltaremos em partes, uns irão alguns dias, outros ficarão em casa. Pensando nesse modelo híbrido que chamaria meia boca, forçado pelas circunstâncias, a gente pode aplicar um pouco do que aprendemos. Dizer, o que dá certo no digital? Dá para fazer muitas coisas. Então, tem escolas, eu vi escolas na Coreia, na China, que eles fizeram um modelo precário de híbrido, um pouco estranho, que na sala de aula colocam a câmera para que o aluno em casa assista às aulas de casa que estão acontecendo na escola, mas aí fica uma atitude meio passiva, quem está em casa fica olhando uma tela, um aluno fazendo um exercício, um professor explicando, ou assistindo um debate na aula, sempre fica uma parte dos alunos como espectadores. É possível fazer algo disso, algum dia, fazer uma atividade todos juntos, sincronamente, para sentir-se como classe, misturando sala de aula física e cada um online, mas eu creio que é mais significativo se você alterna quem fica em casa, porque não pode ir na escola, ele está fazendo atividades que vão depois ser aprofundadas quando ele volta para a escola. Ele está pesquisando, ele está trabalhando, pode ser em pequenos grupos, quer dizer, você pode fazer coisas trabalhando dois tipos de atividades, uma mais individual, que os alunos fazem no seu tempo, pesquisando, assistindo alguns vídeos, fazendo algumas atividades prévias, ok? E outras em grupo, um pequeno desafio que é trabalhado em grupos, e isso vai sendo postado em algum lugar, e no momento presencial, no momento que esse grupo vai para a sala de aula, ele vai para ampliar, apresentar aquilo que eles já pesquisaram em casa, que já discutiram em pequenos grupos, agora vão trazer isso com o professor, e eles podem fazer isso melhorando também no laboratório, fazer uma experimentação um pouquinho mais complexa, mas o importante é aproveitar a presença do professor naquele momento para que seja algo, uma continuidade do que já vinha sendo feito em casa. Então, se integra o feito em casa com o feito na sala de aula. Então, um modelo híbrido que pode ter normalmente três momentos: um antes de ir para a sala de aula, que é uma pesquisa, enfim, no mínimo pesquisar, conhecer um determinado assunto, preparar-se, dominar basicamente um assunto. Sala de aula, que é uma discussão, apresentação, enfim, de tudo o que foi trabalhado, e fazer um fechamento, que pode ser online também, uma conclusão, uma produção com isso, fazer um vídeo com a síntese do que nós aprendemos nesse período, o relato do projeto para registrá-lo depois. Quer dizer, nós podemos ter uma pré-aula no sentido digital, mas é aula, né? Uma aula física e depois uma pós-aula, por exemplo. Esses três momentos podem ser bem interessantes para usá-los nesse momento de transição, e que, dependendo da maturidade das crianças, depois que eles sabem ler e escrever, depois já no fim do Fundamental 1 e muito mais no 2, nós podemos manter um pouco esses modelos híbridos, no mínimo na escola.
Quer dizer, se eu aprendo, na hora que estejamos todos juntos, podemos aprender, cada um no seu tempo, uma parte, ter espaços para aprendizagem pessoal conectada, espaços para trabalhar áreas de conhecimento de uma forma integrada, em alguns momentos de uma forma mais específica, e fazer um híbrido dentro da escola. É possível, principalmente na escola. Se uma escola os alunos ficam a tempo integral, como deveria ser, nós teríamos que trabalhar com híbridos dentro da escola. Enquanto não temos o tempo integral, são híbridos dentro e fora da escola. Perfeito, professor. E assim, pensando na transformação das escolas, na transformação desses professores que foi de maneira forçada, como já sabemos, por causa do contexto da pandemia, mas pensando assim de maneira geral, né? Como transformar essas escolas, esses professores, de maneira a engajá-los e atender os alunos que estão sempre conectados e alcançar aí uma aprendizagem mais profunda. Nós sabemos que tudo isso já deveria, talvez, até ter acontecido de maneira mais forte no Brasil inteiro, até pensando em planeta, né, em mundo, mas para a nossa realidade aí. Bom, realmente nós estamos no movimento, no mundo inteiro, de fazer com que as escolas sejam mais interessantes, que os alunos se sintam que eles podem criar e empreender, enfim, experimentar, errar mais, sair de uma escola toda certinha para uma escola que eu digo um pouco mais desarrumada, mas desarrumada nesse sentido, que você planeja e depois você executa de uma forma que é muito mais aberta e te traz situações novas. Então, mas não é o caso da maioria. Então, aproveitar primeiro o que eu chamo, há vários níveis de transformação. O primeiro é a transformação de gestor, que o gestor tem um papel importante nessa liderar essas mudanças. Quando você tem um gestor aberto, um gestor que entende de educação e entende de pessoas, ele vai apoiando que tudo isso aconteça mais rapidamente. Então, nós temos primeiro o que chamo de o convencimento individual de cada um dos atores, participantes. Você tem que convencer primeiro os gestores, e aí o papel das secretarias, de dizer aos gestores, gente, não, parem de preencher planilhas, vamos lá, nós temos que fazer, liderar um processo, realmente inspirar esse processo de mudança e desenhá-lo, e vocês não podem fazê-lo sozinhos nos gabinetes, tem que ouvir os estudantes, você tem que ver os professores, tem que ouvir as famílias, então a ideia de que a transformação ela tem uma mudança de mentalidade que é de cada um. Enquanto as pessoas não percebem, não dá o clique, não tem uma experiência de que aquilo é válido, a gente fica muito na teoria, tem que mudar, né? Então, a primeira coisa é experimentar que isso é legal. Muitos professores, mesmo no digital, experimentaram que é legal que os alunos produzam, gravem coisas, eles se empolgam, postem. Então, isso vamos mantê-lo. Há uma dimensão depois maior de transformação, e quando nas escolas você tem um grupo de gestor e um grupo de professores que já tem uma experiência em trabalhar com metodologias ativas, que trabalham com tecnologias, então eles podem planejar atividades mais integradoras, projetos STEAM, projetos que trabalham com várias áreas, assim, então significa que eles têm uma evolução já na visão que lhes permite sentar juntos, física ou digitalmente, para planejar ações. Então, esse é um nível de transformação que é desejável depois que já você tem um domínio de pessoas individualmente que já lhes permite dar esse passo, que permite muito, depende muito também da gestão. E à medida que você vai consolidando planejamento mais integrado, o terceiro passo que está claro, vamos pensar como isso mexe com toda a escola. Quer dizer, eu vou ter que pensar um currículo que seja menos
disciplinar, que seja no mínimo modular, ou que trabalhe por eixos, ou que trabalhe por projetos. Então a gente já pode pensar em salas de aula muito mais adaptadas a essa flexibilidade de trabalhar ativamente, a pensar nos espaços híbridos, o uso de tecnologias, plataformas bem integradas, que dialogam com tudo, multiplataformas. Então a gente começa a avaliar de uma forma muito mais ampla, tudo começa a ser redesenhado, no fundo estamos prontos para redesenhar a escola de uma forma muito mais legal. Então começamos pelo individual, depois pela integração grupal, depois pelo processo sistêmico de transformação. São níveis. Tem gente que está aqui no individual, está fazendo o que pode, está experimentando sozinho, no máximo com algum colega. Tem gente que já faz algumas coisas em grupo, então já está caminhando, já faz alguns, pelo menos em algumas áreas, em alguns segmentos, já faz alguns projetos mais integradores, e tem escolas que já se reinventam, que já tem um desenho diferente, ele já tem condições de dar esse passo. E numa rede pública, nós temos claramente escolas que estão no que chamaria-se nível 1, chamando de nível sem conotação, mas na possibilidade 2, e algumas elas vão para o 3. Então, o ideal é se todas pudessem estar no 3, mas esse é o nosso sonho. Isso. Obrigado, professor. E assim, hoje nós podemos afirmar que a educação híbrida será uma tendência pós-pandemia? A gente pode afirmar isso ou ainda temos dúvidas quanto a essa prática? Naquele conceito que eu falei de híbrido, de mesclar, fazer as melhores combinações, flexível, de adaptar-se às necessidades de cada aluno, usar as melhores estratégias e também as digitais, sem dúvida que a escola vai ser muito mais mesclada, híbrida, flexível. Nós teremos alunos, pensem, alunos, vou dar um exemplo para que fique mais claro, talvez para vocês não seja tão, não sei se vocês têm esse problema no cotidiano, mas quando eu trabalho um pouco com ensino superior, às vezes eu vejo que chegam para a mesma sala de aula, o mesmo grupo, alunos que saem do ensino médio, meio ainda cruz, com 16, 17 anos, chegam lá, por exemplo, na USP eu recebia, e às vezes eu recebia pessoas que nunca tinham feito faculdade, que de repente conseguiam fazer e já tinham 30, 35, 40 anos, que já tinham uma experiência profissional, eram pessoas já que tinham experiência de vida diferentes, e a gente os obrigava antigamente assim a fazer o mesmo currículo, independente de se você era um moleque ou que era um adulto com uma experiência, parecia que nada valia, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Esse modelo é idiota. Então o modelo que o híbrido é isso, é adaptar-se, dizer, uma pessoa tem experiência, então e temos inteligência artificial hoje para poder analisar um pouco, bom, o que esse cara já sabe, que competências já tem mais desenvolvidas, e que eu posso adaptar, fazer com que ele não tenha que fazer tudo igual. Ele pode fazer outras coisas e pode dar ênfase em algumas necessidades que ele tem, que um rapaz de 16 anos talvez nem capte. Então, é isso que nós temos que fazer. Os modelos serão híbridos, serão extremamente flexíveis. O híbrido tem que estar muito na nossa mente, sair daquela mente muito quadradinha com que fomos educados. Eu fui extremamente fruto dessa educação muito certinha, medo de errar, buscar a resposta certa,
até que na metade da minha vida eu consegui me libertar do modelo, que era uma camisa de força, que é a possibilidade de você errar, experimentar, que um aluno te ensinasse, sentar ao lado dele, e dizer, caramba, de criar algumas alternativas diferentes para grupos de alunos que precisam então, essas soluções que vêm de uma mente aberta, elas são absolutamente necessárias para que um híbrido dê certo. Senão a gente faz um híbrido pastiche e mal feito. Então, híbrido pressupõe professores muito maduros e por isso tem que prepará-los, tem que valorizá-los, remunerá-los e formá-los continuamente para que eles tenham condições de atender ao aluno no pessoal, nos grupos e um pouco na mentoria, na orientação de vida, né? São grandes dimensões que se apontam agora no híbrido também, o papel do professor como mentor, um orientador e não somente alguém que explica coisas. Perfeito, professor José Moran, foi um grande prazer estar com você aqui hoje, uma grandiosa conversa que tivemos, né? Um grande prazer, realmente. Agradecemos muito, né, sua disponibilidade, sua atenção desde o início, e que seja a primeira de muitas, até depois da pandemia, de forma presencial conosco aqui na rede, será um imenso prazer. É um prazer também estar com vocês. Vocês são pessoas muito, assim, batalhadoras, estão ativas, estão atrás também de que os professores entendam o papel das tecnologias dentro desses modelos. Não é a tecnologia em si, mas uma tecnologia potencializando essa aprendizagem ativa, envolvente, criativa. É para isso que usamos as tecnologias, para desenvolver toda esses potenciais que nós temos para que nos tornemos pessoas mais abertas, que arrisquemos mais e que consigamos evoluir. Nós estamos aprendendo para poder viver uma vida um pouco mais interessante, uma vida um pouco mais aberta, tentando com um relativo maior bem-estar e equilíbrio em todas as dimensões. Sabemos que não é fácil, para lidar com as dificuldades, tornar-nos pessoas mais livres com o tempo e realizadas na medida do possível. Sempre nunca é uma coisa plena, mas podemos viver uma vida muito legal se a gente se desamarra, se vive aprendendo sempre, em cada momento ao longo da vida. Eu que desejo a vocês e desejo Obrigada, professor. em algum outro momento também aí em São José dos Campos, também tomando um café. Nada substitui também o encontro físico, mas enquanto isso também vamos valorizar a possibilidade de estarmos vocês aí, eu aqui em São Paulo, conversando com tantos professores, conversando no momento que isso vai ao vivo e no momento que depois as pessoas acessam quando puderem, na medida que temos essa possibilidade do YouTube. É uma grande época, a gente tem muitas coisas que anos atrás seriam difíceis. Vamos valorizar tudo isso e valorizar que possamos uns dar-nos apoio aos outros, ajudar-nos a persistir, a ter esperança, fazer o melhor, compartilhar nossas práticas e criar uma rede de aprendizagem real. A escola, na sua definição mais profunda, é uma comunidade de pessoas que gostam de aprender e que se ajudam a aprender. Um grande abraço. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Nós agradecemos as suas contribuições. Com certeza, os professores, né, serão aí de grande valia para todos aqui da nossa rede. E aguardamos aí, né, em breve, o encontro presencial, né, e momentos aí com toda a rede. Obrigada. Obrigado a vocês, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, professor? É com muito carinho que recebemos toda a sua experiência aqui em nossa rede, Obrigado. tá? Tchau, tchau, viu? Até a próxima. Bom, agora vamos ver algumas indicações do professor José Moran, né? Temos aí o canal no YouTube, onde ele posta todas as
as novidades, né, as entrevistas que ele faz. É um canal bem rico em informações para a gente ampliar aí o nosso conhecimento na área aí de metodologias ativas. Além dele, temos um livro, o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática. Esse livro foi escrito por José Moran e a Lília Bassic também, né? E por último, aí temos o site Educação Transformadora, também do professor José Moran. Fica como dica para que vocês ampliem o conhecimento com relação a tudo que foi falado aqui no canal hoje. E no Para Se Inspirar, nós também deixamos aqui, né, o link. Ensino híbrido é a combinação do aprendizado online com offline. É da Porvir, então basta clicar aqui e você será direcionado ao material. Nós temos também uma indicação da Nova Escola, Ensino Híbrido, Conheça o Conceito e Entenda na Prática. Temos também no canal do YouTube um vídeo direcionado a metodologias ativas na educação. Basta clicar que vocês serão direcionados a todos esses materiais. Nesse slide encontrado lá no portal do LED, quando você quiser rever esse vídeo por completo, ou então conhecer esse vídeo por completo, caso você não tenha visto, é só você clicar na imagem do LED, que você já vai ser direcionado ao vídeo na íntegra com a participação de José Moran. Nós temos também no canal gg.gg/canal LED as playlists de aprendizagens inovadoras para a educação infantil e para o ensino fundamental. Nós deixamos aí como de olho na dica. Aproveitem, visitem os outros vídeos, se inscrevam em nosso canal e recebam aí em primeira mão as novidades que nós colocamos por lá. E temos também aí, de olho na dica, o portal LED, né? Onde nós encontramos na aba Aprendizagens Inovadoras todo esse material que está sendo mostrado para vocês aqui nas nossas exibições no canal LED. Eles estão organizados em educação infantil e ensino fundamental. Todas as apresentações estarão lá desde o início de nossa jornada aqui no canal LED, né, para atender vocês nessa missão aí de adequar as nossas práticas para atender cada vez melhor os nossos alunos, ok? E para finalizarmos, nós temos o feedback gg.gg/liveled. Basta clicar aqui ou digitar, né, esse link. Ou então, para o professor que gosta de usar o celular, né, o QR Code, basta apontar aqui na imagem e será direcionado para o nosso feedback. Desde já, nós agradecemos a participação de todos, aguardamos vocês, né, no próximo encontro, esperamos aí ter contribuído, né, um pouquinho mais para as práticas, né, pedagógicas de cada um da rede, e até o próximo encontro. Agradecemos, então, mais uma vez a presença de vocês até o momento. Até semana que vem. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Nosso muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento, né? Foi um grande prazer receber José Moran aqui. Ele enriqueceu bastante o nosso diálogo, ampliou bastante as nossas visões com relação a todo esse movimento que veio com a pandemia, inclusive pensando no pós-pandemia. Muito obrigado e até semana que vem.